Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um dia. Muito obrigado pela tua presença, estarmos aqui, eu e você, junto a mais um estudo do livro de Provérbios. Vamos buscar sabedoria em conjunto. Hoje nós trataremos sobre o capítulo 29 e esses últimos capítulos eles vêm trazendo basicamente todo um panorama geral, dessa vez fazendo comparações em antíteses. Né? No 28 foi dito de sabedoria em antítese, agora é outros provérbios antitéticos, ou seja, também uma antítese, trazendo um exemplo e o outro exemplo, o inverso, o oposto, enfim. Uma parte boa, outra parte negativa, e fica para a gente a opção de qual caminho escolhermos. Hoje, no capítulo 29, são 27 versículos. Já quero te pedir para se inscrever no canal, se você não tiver inscrito ou inscrita, já deixar um like e compartilhar com outras pessoas para estarmos aqui junto, estudando o livro da sabedoria, buscando sabedoria por sua vez. Quero ressaltar, eu peço um pouco de paciência no dia de hoje. Talvez eu possa embolar um pouco a minha fala, estou um pouco cansado, confesso. Mas mesmo assim, o poder da constância se revela nessas horas. No dia que eu não quero estar aqui com você nessa transmissão ao vivo, você que está assistindo agora a transmissão ao vivo, você que está assistindo gravado, eu tive que me disponibilizar para esse tempo. Mas mesmo assim, isso está inclusive escrito lá no início de Provérbios. Se começar uma coisa, tem que continuar com foco no objetivo. O meu objetivo é estudarmos juntos, crescermos juntos, mudarmos a nossa realidade, a realidade de todas as pessoas que estão à nossa volta, mudar a nossa sociedade. E a sabedoria já nos mostrou que ela tem esse poder. Ela entrega esse poder ao ser humano. Então vamos para o bloco primeiro, que vai do versículo 1 ao 8, que diz assim: quem retesa a nuca diante da repreensão será quebrado de repente e sem remédio. Ou seja, quem não decide ouvir a repreensão vai ser quebrado de repente sem ser remediado, ou seja, é destruição, sem conserto. Versículo 2: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o governo quando o perverso governa. Tá, pessoas boas governando, o povo tá alegre. Pessoas más governando, o povo tá triste. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Então, o homem e a mulher dá alegria aos seus pais. E aqui fala, para os homens que buscarem mulheres, né, que são imorais, vai perder tudo o que tem. Mas aqui, para não ficar só no discurso de que só as mulheres são imorais, pode ser o inverso. Pode ser uma mulher que tem princípios, bases e valores, mas se associa com homens imorais. Né? Então, nos dois contextos aqui. Versículo 4: quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Esse desdobramento aqui acontece em todas as camadas, daí a União, aos estados, aos municípios. E a verdade, infelizmente, a nossa realidade é difícil encontrarmos alguém honesto, muito honesto no nosso país, infelizmente. Mas aqui está dizendo, quando o governo for honesto, o país está em segurança. Por exemplo, na conjuntura atual, algumas coisas que aconteceram, o Brasil teve que negociar com alguns países, algumas grandes potências, entregando algumas coisas raras sobre o pretexto de uma venda, mas por conta da desonestidade. Porque se fosse tudo honesto, não te devo nada. Entende? Mas pela desonestidade acaba fazendo concessões. Eu não vou abrir esse tema, mas é para provar que o que está aqui escrito é verdade. E ele diz: quando o governo cobra imposto demais, aí a nação vai acabar em desgraça. A destruição de qualquer nação, município, estado, federação, não importa. Cobrou demais com desonestidade, tenha certeza que vai acabar em desgraça. Versículo 5: o homem que bajula o seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a negligência. Não, minto. Vou repetir. O justo se interessa, versículo 7.
O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para se dedicar a isso. Ou seja, quem busca justiça sabe que quando está fazendo para alguém necessitado, está fazendo para Deus. Então ele tem interesse em trabalhar, militar pela causa do necessitado. Mas o ímpio, por sua vez, ele não tem nem a inteligência, porque a inteligência vem da sabedoria, a verdadeira inteligência. Então ele não tem nem essa maturidade para perceber, eu vou lá, mesmo que sem vontade, e vou militar a favor do necessitado. Ele nem imagina que, por inteligência, se ele fazer isso, ele vai ser retribuído. Então ele nem faz. Tá? Os zombadores, versículo 8, para finalizar o primeiro bloco. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Verdade. O ímpio, né, e o zombador tendem a causar alvoroço mesmo, problema, causar balbúrdia, confusão, celeuma. O sábio, por sua vez, ele até está dentro do problema, mas ele consegue amenizar, ele consegue aparar, ele consegue consertar essas fissuras nessa represa. Então o sábio ele tem esse poder, né, graças ao Senhor. Bloco 2, 9 ao 15. 9 diz assim: quando o sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Então, um sábio discutir com um tolo é jogar pérolas literalmente para os porcos. Porque não tem como compartilhar a sabedoria com quem não sabe nem sequer o que é sabedoria. E quando alguém fala em sabedoria, ele zomba. Então, esse é o tolo. Então, tanto se zangando, brigando, quanto dando risada, o sábio não vai ter descanso. Versículo 10. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. Ou seja, às vezes você pode pensar, mas eu sou justo, eu sou íntegro e estou sofrendo retaliação. Repensa direito o que você está pensando, o que você está declarando, porque aqui está dizendo que os homens maus detestam as pessoas íntegras. E os homens retos protegem a vida de quem anda em integridade, ou seja, a fraternidade, a união, ainda que não demonstrada na prática, prevalece porque é uma regra espiritual. O que está escrito aqui não tem como deixar de espiritualizar. É porque na prática é difícil dizer como isso acontece, porque é muito difícil. Como é que eu vou ser odiado porque quem é maléfico e eu vou continuar reto, mas eu não vou ter medo porque alguém grandioso, poderoso pode vir me prejudicar? Se vir e for um ímpio, um injusto, o justo vai te defender. Quem prometeu? A sabedoria. Versículo 11. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Ou seja, o controle das emoções, o autocontrole. Porque, digamos, uma paixão, digamos que um homem ou uma mulher tem uma paixão por sexo, desmedido, sem responsabilidade. Então, digamos que ele expanda. Tudo que foca, expande. E ele começa a focar em relações. Por exemplo, começou com sexo, que é algo sublime, virtuoso. De repente virou algo pecaminoso. Já virou uma iniquidade. E ele vai expandindo cada vez mais. De repente já está em atos extremos. Agora por quê? Porque expandiu a paixão. O sábio, por sua vez, ele verifica. Tá, sexo, por exemplo, é prazeroso, é uma virtude, tem que ser com a pessoa certa. Tá. Então, eu não vou deixar aqui a minha vontade humana falar mais alto, né, do que a verdade, do que o que me diz a sabedoria. Então, peraí, deixa eu acalmar aqui minha alma, ou seja, deixa eu acalmar as minhas emoções. Eu acalmo a minha emoção para que não se torne uma paixão, e aí eu consigo ter uma vida tranquila. Versículo 12. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. Ou seja, o reflexo vem lá de cima. Ou seja, o chefe ou líder, no caso aqui o chefe, ele vai ouvir palavras mentirosas, vai ouvir mexeriqueiros, fofoqueiros. Todos os seus auxiliares vão se tornar perversos, porque ele gosta da perversidade, ele gosta da mentira, ele gosta do engano. Versículo 13. O enfraquecido e o opressor se encontram. Ou seja, há um ponto de encontro para quem está fraco e quem está oprimindo. E aqui vai dizer, é Yahvé, é o Senhor
quem deu a cada um dom de enxergar. Ou seja, quando se encontrar, vai ter um mediador, um julgador, que é o Senhor que está ali observando. Versículo 14: E o rei julga o pobre com verdade, estabelecerá o seu trono para sempre. Aqui convida, conclama as autoridades a agir sempre com a verdade. Versículo 15, finalização do segundo bloco. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte, envergonhará sua mãe. Ou seja, foi repreendido pela sabedoria, porque você pode buscar e não ser repreendido, mas você pode buscar e ser só alegria. Você tem uma vida já íntegra ali, já tem uma vida reta, mas alguma coisa vai ser ajustada. Mas não seja tanta repreensão. Mas digamos que fosse repreensão. Ele vai encontrar mais sabedoria e ainda não envergonhará a sua mãe, ou seja, não envergonhará os seus pais. Bloco 3 vai do versículo 16 ao versículo 20. O 16 diz assim, já estamos finalizando, só faltam 2 blocos. 16 diz assim: Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. É certo que no mundo de hoje, a taxa de natalidade de alguns países tem aumentado e alguns outros países tem caído. Tá, mas vem multiplicando a quantidade de pessoas, a quantidade de seres viventes. Então, subsume-se que quando mais pessoas nascem, homens ou mulheres, estão surgindo ali pessoas que se tornarão ou ímpios ou justos. Tá, infelizmente, na nossa realidade, nossa geração, tem se multiplicado a maldade. E, infelizmente, o amor de muitos tem se esfriado pela maldade. Então, multiplicou o número de ímpios. Então, aumentou as transgressões. Um filho matando pai matando filho, coisas absurdas que a gente ouve no dia a dia. Tá, mas os justos, a pequena parte, a menor parte, a que é oprimida que são reprimidas pelos opressores, a menor parte, eles estarão vivos, com saúde, para ver a queda dos ímpios, dos perversos. Mas estes já aprenderam que não se alegrarão. Eles simplesmente verão que o Senhor é Deus de justiça. Que o Senhor é Deus que cumpre a palavra. Então, no final das contas, o justo ele vai passar a vida toda, vai ver tudo isso acontecer e vai dizer, valeu a pena. Então, você acha que é fácil para mim estar agora com diversos desejos, diversas vontades, algumas abrir mão para viver o propósito, outras tenho vontade, desejo, tenho um objetivo específico, e muitas vezes a gente olha e verifica que os nossos sonhos e objetivos estão distantes de nós. E continuar uma vida íntegra e justa, sendo que a gente pode, qualquer ser humano, pelo livre-arbítrio, fazer qualquer coisa para conquistar o que deseja, e quando digo fazer qualquer coisa, tem pessoas que têm a capacidade de fazer coisas ruins para alcançar. Então, não é fácil manter uma vida de integridade. O que é que eu estou dizendo para você? Eu tenho que manter a integridade propositalmente. Então, no final das contas, esses que estão praticando as maldades, multiplicando a transgressão, eu como justo, você como justo, justa, vamos ver a queda dessas pessoas. E a gente vai, no final das contas, vai dizer como o que eu disse aqui para você. Valeu a pena. Valeu a pena ser justo. Não tive ninguém me importunando, não tive que vender minha cama, não tive que dar minha roupa, não sofri, tive longevidade, tive fama, honra, riqueza, tudo que a sabedoria prometeu. Tudo que prometeu ela te entrega no final das contas. Então veremos a queda do ímpio, veremos a queda do perverso. Versículo 17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Trará delícias para você. Porque filho é como uma aljava, como uma flecha na mão do valente. Você prepara a flecha e lança. Se você corrigiu, ensinou o caminho, ele volta para trazer riquezas para você, delícias, prazeres. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Aqui está falando de revelação da palavra. Além de outras revelações. Está dizendo, se o povo não tem revelação da palavra, revelação de Deus, o povo não vai ter progresso. Porque se não tem ordem, não tem progresso. Então está falando, outras versões vai dizer, sem revelação não há prosperidade. Aí está dizendo, quem obedece à palavra de Deus, que é a própria revelação, é feliz, vai ser próspero, vai ser abençoado,
vai ter longevidade, vai ter alegria, vai ter uma família abençoada, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua casa. E você que está concordando vai comentando aí, amém, amém. Estou declarando sobre a sua vida. Amém nada mais é do que assim seja. Agora, por que você está pegando esse código? Porque você está aqui assistindo. Então, por isso que eu valorizo o teu tempo. Eu te agradeço e já curte esse vídeo e já compartilha se você está gostando. Nós estamos chegando perto ao final já. Versículo 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Concordo. Vês uma pessoa precipitada ao falar, pois espera-se muito mais de um insensato do que alguém com essa atitude. Versículo 20, mais uma vez, me chama a atenção. Eu sou comunicador nato e eu preciso me atentar para isso. Confesso a vocês que depois o início do seriado de Provérbios, da mesma forma que eu estudo e você tem tido insights aí do que está sendo dito, aqui eu vou falando algumas ideias, algumas narrativas, propositalmente para você criar aí suas ideias na sua cabeça, ter as suas conclusões e as validações subjetivas. Mas você acredita que todas as vezes que eu estudo e falo para você, vem para mim comandos? E o que mais essa série tocou em mim foram as palavras, a forma que eu me comunico. Chegou em alguns lugares que as pessoas estranharam o meu comportamento, que eu me comuniquei menos. Eric, você deixou de ser comunicador? Não. Mas naquele momento, a voz da sabedoria disse para mim, naquele momento, que eu não deveria me comunicar. Perdi a qualidade de comunicador? Não. Porque eu falei com todo mundo. Eu fui educado, mas eu não comuniquei. Talvez porque a sabedoria não me permitiu lançar, por exemplo, pérolas aos porcos, ou por qualquer outro motivo. Mas aqui me chama a atenção. Então, por exemplo, um comunicador, ele muitas vezes ele vai precipitar no falar mesmo. Eu, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Precipitar não falar para um comunicador. Eu não gosto, entendi sobre os passos vazios na comunicação. Para mim, eu tinha que preencher com palavras. Eu não suportava alguém me perguntar, por exemplo, uma coisa e eu esperar 1 minuto depois da resposta. Ou perguntar e a pessoa demorar para me responder. Tinha que ser tudo de imediato, pelo meu raciocínio rápido. Mas eu aprendi que nem todo mundo opera assim. Então eu tinha essa característica de me precipitar ao falar. Não falar em sensatez. Eu digo falar, para encher o vazio do espaço, do pensamento. Mas hoje eu aprendi que eu não posso ser me comparado, né, com uma pessoa que é insensata porque está falando demais. Então toda essa série de provérbios dessa vez tocou em mim e já te revelo essa parte de eu controlar a minha fala, as coisas que eu digo, da maneira mais eficaz possível. Então, já me conta aí qual ficha caiu para você, porque você está aqui no capítulo 29, faltam só 2 dias para finalizar. E eu não ouvi de você e não li qual está sendo o teu maior ficha que caiu para você, o teu maior aprendizado, porque para mim essa foi a maior ficha, fora outras que eu não posso falar. Mas a que mais eu posso compartilhar, essa que mais me tocou foi controlar as minhas palavras, controlar a minha vontade de comunicar, tá? Vamos para o último bloco, quarto e último bloco, do 21 ao 27. Chegamos ao fim. 21. Se alguém mima o seu escravo, desde a sua infância, este por fim se tornará ingrato. É difícil explicar aqui o que está querendo dizer, porque aqui naquela época o modelo de escravatura era vigente. Falar sobre isso é delicado no mundo de hoje. Mas vamos lá. Digamos que você tenha uma empresa, tá? E você seja líder daquele movimento. E você precisa contratar pessoas. Você irá contratar mão de obra. Vamos dizer que o escravo seja aquela pessoa? Não é escravo na acepção do termo, mas é um trabalhador. Então ele chegou na tua empresa desde que você abriu a tua empresa. E você começou a mimar e passa a mão na cabeça, trata como um filho, alguém que era apenas um funcionário. Aqui está dizendo que no final essa pessoa se tornará ingrata. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Ou seja, o mau gênio é uma característica inata da pessoa, uma característica interna. Ela não tirou, ela não preencheu com coisas boas. Então, ela vai causar contenda e vai causar problema o tempo todo. Versículo 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia que o humilde receberá honra e glória. Ou seja, o orgulhoso vai cair, o humilde vai prevalecer. Né? Porque a humildade precede a honra. O humilde vai ser rico na hora certa. Vai ser abençoado na hora certa. Vai receber a paz na hora certa. Vai ter a resposta na hora certa. Vai prosperar na hora certa. Você pegou o código? Versículo 24. O compasso de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante da autoridade ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá.
Ou seja, você é comparsa, você é conivente com o criminoso, com a pessoa que pratica o mal. Então, conivente é amigo. Aí tu vai tentar, só tá amigo, tu já tá prejudicado. Se tu tentar depois na autoridade, pra autoridade testemunhar a favor dessa pessoa, tu vai ser castigado pela autoridade, porque provavelmente tu vai ter que mentir. E se também tu fizer e não fizer, Deus vai te castigar do mesmo jeito. É o que está escrito. O que está escrito. O que é que a gente entende disso? Passa longe desse tipo de pessoa. Simples assim. Qual a dificuldade disso? Passa longe. A passos larguíssimos. Tá certo? Versículo 25. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. E aí, muitos seres humanos investindo em seguranças. Eu invisto. Carro seguro, casa segura, né? Tudo que for de segurança eu tenho investimento. Mas não adianta cuidarmos, tem uma passagem que eu falei ontem, eu acabei esquecendo, tá? Está na palavra, diz assim, não adianta, é como se dissesse assim, em vão vestir o sentinela, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, a gente tem que colocar todo tipo de aparato de segurança, mas é Deus quem protege. Então a confiança está em Deus. A maior segurança está nele. Então, assim, está dizendo, o medo humano faz com que a gente compre uma cerca elétrica. Porque a gente está com medo de chegar um bandido na noite que eu tiver. Então, começa a imaginar. Então, o medo cria várias possibilidades. E a gente vai gastando ali. Certa feita, eu vi um detalhe. Eu vi um testemunho aqui bem rápido. Um cara, ele pagava. Ele tinha, salvo engano, poucos caminhões ali para rodar, fazer frete. Um dia ele ouviu a voz do Senhor e ele recebeu um comando de não mais pagar seguros para aquelas poucas carretas que ele tinha de frete. Ele parou de pagar os seguros, começou a sobrar dinheiro, porque seguro de carreta é muito caro, não só da carreta, né, mas da carga e tudo mais. E ali, o valor que estava, ele começou a comprar novas carretas. Hoje ele é dono de uma grande frota, mas ele estava debaixo de uma palavra, porque a confiança dele estava em Deus. Então o medo não dizia para ele, compra mais um e bota no seguro, bota no mais caro. Ó, não deixa sem seguro não. E ele ia investindo, investindo. Mas ele confiou em Deus. E ele confiou em Deus, toda a frota dele ficou segura. Mas cuidado para não tomar nenhuma atitude precipitada. Antes de tudo, consulta a sabedoria. Consulta a Deus, que é a própria sabedoria. Devo fazer isso? Teve um período, por exemplo, que eu deixei o meu carro. Eu tinha um carro a diesel e por algum motivo eu queria trocar de seguro. Era uma Hilux. E eu passei um bom tempo, mais de 6 meses com o carro, até que uma pessoa falou, Eric, não vale a pena pensar assim não. Aí eu confesso que eu me abati ali e eu fiquei meio balançado. Mas eu aproveitei que eu fiquei balançado, pedi a sabedoria, falei, não, é hora de eu aderir a um novo seguro. Mas passei um tempão crendo nessa palavra. Eu confio em Deus, nenhum mal vai me atingir. Aí é engraçado, a gente paga seguro de carro todos os anos e é difícil acontecer alguma coisa. Agora o pior, quando acontece, você não está no seguro. Então é melhor fazer. Mas acima de tudo, confiar em Deus. 26. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece. Ah, eu quero conversar com fulano porque é ele que pode conceder a abertura da porta para mim. Mas esquece de Deus, que é Deus que dá o que a gente merece. Então o dono da porta não é o homem. Ah, mas ele é poderoso, ele é bilionário, ele é milionário, ele é o chefe, ele é o líder. Não, mas eu tô falando que Deus é que criou ele. Ah, mas ele é ímpio. Tá, tudo bem. Mas foi Deus que criou ele mesmo assim. E Deus que conduz o coração dele como um rio caudaloso. Nas mãos de Deus como um rio caudaloso. E nós aprendemos sobre isso. Então não fica se humilhando com ele, não. Se humilha, se submete à vontade do Senhor, e aí ele vai te dar o que você merece. Versículo 27. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, por sua vez, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Ou seja, manter uma postura reta é a melhor coisa, a melhor solução. O que é que aprendemos aqui? Poder em cima de poder, sem parar. Por isso que eu amo demais o livro de Provérbios. Como eu disse para vocês, a cada estudo eu aprendo uma coisa nova. Nesse estudo, dessa vez, já chegando ao fim, eu revelo para vocês. Eu aprendi, para mim, já peguei o meu tanto. Eu já sei o que é que eu preciso fazer. E vamos renovando o conhecimento. Quero te agradecer, né, mais um dia por estarmos aqui. Muito obrigado de coração. Deixa teu like se essa mensagem falou contigo. Compartilha com outras pessoas. E amanhã vamos voltar aqui para continuarmos. Faltam apenas 2 dias. Capítulo 30 e capítulo 31. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E amanhã nós estaremos de volta. Um forte abraço.